Gilberto, é uma alegria estar aqui novamente com vocês. Tá? Hoje, então, vou falar um pouquinho sobre validar as nossas conquistas, né? Valide suas conquistas. Achei interessante que na hora que estava passando a programação das palestras, estava escrito que era fidelidade a Deus, né? Acho que estava escrito na palestra de ontem e de hoje também fidelidade a Deus. Mas, de alguma maneira, não fugimos do tema, porque validar as nossas conquistas é sermos, de alguma maneira, fiéis também a Deus, né? Quando podemos olhar para a nossa vida, valorizá-la, estamos, de alguma maneira, fazendo isso, sendo fiéis, né? Fiéis a Deus e honrando também aos nossos pais, honrando a nossa existência, quando podemos assim agir, né? Quando podemos olhar para a nossa vida, olhar para os passos que nós estamos dando e desta maneira colocando, sim, validando tudo aquilo que nós estamos fazendo nesta vida. E aí convido então, né, já que estávamos nesse momento de introspecção, né, assim como as músicas, assim como as mensagens e assim como a prece proferida nos convidou para fazer esse momento de introspecção, convido, né, não precisa fechar os olhos, mas que cada um aqui no seu íntimo possa estar fazendo esses questionamentos e respondendo para si mesmo, né? Quantas coisas boas você tem realizado em prol de você mesmo nos últimos tempos? Porque muitas vezes a gente se coloca, né, principalmente quando estamos dentro de uma casa onde o trabalho, a caridade é muitas vezes o nosso maior empenho, o nosso maior trabalho aqui, a gente se lembra, né, muitas vezes de estar fazendo esse trabalho, e tudo mais, e para nós mesmos, né, amar ao próximo como a si mesmo. Então precisamos desse amor próprio. Eu só consigo fazer pelo outro de uma maneira completa, inteira, íntegra, quando eu também estou conseguindo, nessa mesma medida, nessa mesma proporção, fazer por mim também. Então, quanto eu tenho conseguido, né, fazer em prol de mim mesmo algumas coisas? Você tem se permitido parar por um período e olhar para você, reconhecendo cada passo que deu? Então, às vezes a gente está vivendo aí uma vida muito atribulada, muitas correrias, né? O tempo todo, um bombardeio de informações o tempo todo, seja onde for, mesmo dentro de casa, cobranças, a gente senta na frente de uma televisão, um bombardeio de informações, as atividades que nós nos colocamos a fazer, muitas vezes também não nos dá um tempo de a gente olhar e reconhecer os passos que nós demos nessa trajetória. Isso é muito importante para que eu possa dar um próximo passo. É muito importante que eu possa, sim, olhar para trás e ver tudo aquilo que eu já construí. Isso nos dá uma disposição maior para seguirmos em frente. E muitas vezes caímos, né, em situações de desânimo, em situações de desesperança. Isso acontece com muitos, né? Acredito que pelo menos não tenha ninguém aqui que nunca tenha passado por uma situação de vou desistir, porque eu acho que não está dando certo, eu faço e não vejo resultado. Será que não vemos resultado ou a gente não está conseguindo olhar para tudo que a gente fez, validar e valorizar tudo que nós já construímos ao longo da nossa trajetória? E mesmo que ninguém mais tenha notado suas mudanças, você tem validado suas conquistas? Porque aí cai uma outra questão. Muitas vezes a gente não consegue reconhecer conquistas, mudanças, né? A doutrina está sempre nos convidando, e muitas situações da vida também estão sempre nos convidando a fazer essa transformação moral, essas mudanças, de olharmos para situações ali que precisam ser transformadas, né? O Evangelho nos mostra muito, né, questões pontuais que precisamos olhar, nossa vaidade, nossa inveja, nosso orgulho. Então, quando eu consigo transformar isso dentro de mim, ou pelo menos estou conseguindo dar alguns passos nessa direção dessa transformação, se ninguém reconhece, será que aí eu também descarto? Será que eu estou esperando que alguém veja o que eu mudei para que aí eu possa valorizar e continuar? Então, são pequenos questionamentos que eu acho pertinente para a gente poder começar a falar um pouco mais disso, né? Então, necessidade de reconhecimento. Ficamos muito
quando alguém nota, comenta algo que tenhamos realizado. Mas em contrapartida, quando não há nenhuma reverberação externa de nossos feitos, ficamos com uma sensação de vazio, nos magoamos ou ficamos ressentidos. Acredito que aqui todos devam conhecer isso, né? Quanto muitas vezes fazemos algo esperando um reconhecimento. E isso acaba sendo um grande empecilho para essa transformação, para essa evolução. Nós não necessitamos de um reconhecimento para que nossa evolução, para que o nosso crescimento, seja espiritual, seja material, seja psíquico, o que quer que seja, nós não precisamos que venha esse reconhecimento do lado de fora para que isso realmente esteja presente e atuante na nossa vida. Porém, quando nós nos perdemos esperando que venha este reconhecimento e nos magoamos, nos ressentimos e ficamos com essa sensação de vazio, desse não preenchimento, é porque muitas vezes estamos então nos perdendo nisso. Eu estou esperando que alguém do lado de fora veja aquilo que eu fiz, comente aquilo que eu fiz, para aí sim, nossa, então, e se não vem isso do lado de fora, se não vem esse reconhecimento do lado de fora, seja por meio de palavras, ou por um tapinha nas costas, ou por um aplauso, o que quer que seja, muitas vezes a gente invalida, mesmo que aquilo tenha nos dado uma sensação de completude naquele momento. Muitas vezes eu deixo que aquilo se esvaia simplesmente porque ninguém falou nada, ninguém viu. Mas isso nos faz ficar muito presos a um plano que não é aquele que realmente importa. É importante, é bom, é gostoso? Claro que é. Não vamos também ser hipócritas e falar que não é legal receber um elogio, que não é gostoso você receber esse olhar, esse reconhecimento. Mas, se mesmo aqui ninguém esteja reconhecendo, dentro de você, esse reconhecimento é o que mais importa. E na espiritualidade, com certeza, tudo que estejamos fazendo, há um reconhecimento onde realmente importa. Então não estou falando para a gente virar as costas para ninguém e não dar importância para, inclusive para as críticas que possam vir, que muitas vezes vêm para nos auxiliar, para nos mostrar, e às vezes ficamos ressentidos também, né, quando vem algum comentário que não era aquele que esperávamos. Então que a gente possa realmente se abrir para receber isso de uma maneira que nos acrescente, que faça com que a nossa colaboração, que a nossa contribuição com o outro seja verdadeira, porque senão muitas vezes eu estou fazendo e não estou olhando para o fim, que realmente é o importante, aquilo para que eu realmente estou fazendo. Se eu estou ali fazendo, entregando uma cesta básica, não é para eu receber aquele, muito obrigada, é bom, claro que é, mas o que realmente importa ali é o ato, é o gesto que eu estou fazendo, e não que eu vou estar recebendo do que a pessoa vai estar me falando, e sim do meu gesto. É esse que realmente importa, perante a minha consciência e perante aos planos, né, que realmente nos validam independente de qualquer coisa. Porém, hoje, né, mais do que muitas situações, né, a gente está aí muito preso a curtidas, né? Então, assim, até os meios sociais hoje nos puxam para que quem nunca aqui, né, postou ali uma foto, quem tem Facebook aqui, não vou falar que são todas as pessoas, mas quem hoje está muito nesse meio, né, da comunicação, né, mais voltado para essa questão virtual, quantas vezes a gente não sente realmente isso? Fica magoado ou ressentido porque eu vou ali, coloco uma informação, coloco uma foto, coloco qualquer coisa. E se ninguém comenta, se ninguém curte, se ninguém fala, nossa, que parece que dá uma sensação estranha. Então, por que será que estamos tão presos nisso? Isso nos faz ficar muito presos a situações de uma esfera, de um plano muito materialista. A matéria é importante, ela é um complemento, né? Então somos seres materiais e espirituais, só que o que realmente, né, nos coloca, que nos faz sentir esse crescimento é quando nos voltamos para algo mais nesse sentido espiritual. E outras situações, quando nos
mantemos em sensações, em sentimentos de ressentimentos, de mágoa, dessa necessidade de sermos reconhecidos do lado de fora, nós estamos muitas vezes pautados apenas em um plano e vivemos num plano dual. Essa completude é muito importante. A necessidade de reconhecimento nos impossibilita de enxergar a realidade. Afinal, você sabe melhor do que ninguém tudo o que precisou passar para chegar onde está. Então é onde eu coloco aqui, falando dessa questão de quanto nos invalidamos, quando olhamos, quando nós não reconhecemos, quando estamos esperando algo do lado de fora, nós invalidamos tudo aquilo que a gente precisou passar, tudo aquilo que de alguma maneira eu construí, só eu de alguma maneira sei tudo que precisei passar. O quanto foi difícil vencer algumas inclinações que eu tinha, de dificuldades, algumas más inclinações. Só você, no íntimo, vai saber tudo que você precisou passar, tudo que você teve que lapidar internamente. Outras pessoas podem, que estejam te acompanhando, podem estar vendo isso, podem estar percebendo isso, mas ninguém melhor do que você mesmo para estar vendo. E se eu fico preso a essa necessidade externa, eu invalido esses potenciais que nós já temos. E voltando ao que eu falei no início, né? A fidelidade a Deus. Fazendo então um gancho com esse tema também. Se somos filhos de Deus e muitas vezes nos colocamos como sendo inferiores, não conseguimos reconhecer nossos potenciais, não valorizamos a nossa vida, esse é o primeiro ponto onde estamos sendo infiéis. Não estou sendo fiel a Deus quando simplesmente olho para a minha vida e acho que ele é um lixo, que eu não tenho nada de bom, que eu não tenho nenhuma virtude, que eu não tenho nada a contribuir, independente de onde seja numa casa espírita, seja dentro da minha casa mesmo, seja na minha família, entre os meus amigos, no meu trabalho. Se eu acho que eu não tenho nada a contribuir, isso já é um ponto principal de eu não estar sendo fiel a Deus, não estar honrando essa paternidade. Será que é digno com você pensar que não valeu a pena ou que ainda não está tão bom somente porque ninguém te deu um feedback, um elogio, um reconhecimento? Então é um convite mesmo para a gente fazer essa autoanálise, a gente poder olhar para a nossa vida e ver, será que quantas oportunidades ou quantas situações, quanto desmerecimento muitas vezes eu me coloquei simplesmente porque eu fiquei ali esperando esse algo. Se nós já podemos dar para nós mesmos, né? Dê você mesmo isso que está esperando. Estás à beira do poço morrendo de sede. Então, de alguma maneira, tudo aquilo que eu estou esperando do lado de fora, eu mesmo posso de alguma maneira. Não estou falando aqui de autossuficiência, num sentido arrogante do termo, mas é num sentido de que todos nós possuímos virtudes, todos nós possuímos situações, coisas boas a ofertar. Então, de alguma maneira, se eu me coloco, eu me limito a não achar isso, não reconhecer isso, de alguma maneira eu estou sendo infiel comigo mesmo. Carência é um sentimento que nos faz ter a ideia de falta e sentir como se houvesse um buraco dentro de nós. Muitas vezes achamos que alguém ou alguma coisa são necessários para preencher essa lacuna interna. Então, assim, quando eu falo de carência, muitos de nós têm este sentimento de falta. Por mais que estejamos num local buscando, né, muitas vezes a espiritualidade, muitas vezes tendo ali a nossa família, tendo outras situações no nosso meio social, muitas vezes nos pegamos com essa sensação, com essa sensação de vazio, com essa sensação de não preenchimento, como se fosse um buraco dentro de nós. Como que podemos, de alguma maneira, estar dando esse acalanto para nós mesmos, né? Podendo, então, validar esses passos que nós damos. Quando conseguimos olhar para a nossa vida desse ponto do qual eu estou fazendo um convite para nós, né? Porque quando eu falo para vocês, estou falando primeiramente a mim mesmo, esse é um primeiro passo para curar essa carência. Porque sempre, a carência faz com que a gente também esteja sempre buscando que alguém venha dar um colinho, que alguém venha e me ajude, que alguém venha e me afague
quando eu esteja ali precisando de alguma situação. É bom, é importante? Sim. Não vou retirar, né, novamente falando que é importante sim, é bom? Sim. Mas curar efetivamente esta ferida, esta marca dessa carência interna que nós carregamos, de alguma maneira é primordial que possamos fazer, ter essa visão de nos reconhecer. Só assim que nós podemos não mais ficar nesse campo de dependência, essa necessidade. O outro passa a ser um complemento na nossa vida, o outro passa a ser uma companhia. Podemos trilhar nosso caminho juntos, seja um companheiro, seja um amigo, quem quer que seja pode caminhar junto conosco, mas eu não tenho mais aquela necessidade, aquela dependência do outro na minha vida. Quando eu tenho essa possibilidade de curar essa minha carência, quando eu tenho essa possibilidade de olhar para a minha vida e me validar, quando eu tenho essa possibilidade de olhar para a minha vida e reconhecer tudo de bom que eu já tenho, muitas coisas que preciso melhorar, mas até para essas muitas coisas que eu preciso melhorar, quando eu olho para aquilo que eu já tenho, é como se eu fosse degraus. Eu posso, então tá, aquilo que eu já conquistei pode ser um degrau que me ajuda a subir mais um. E assim eu vou construindo, assim eu vou evoluindo nesse meu caminhar, que na verdade é sozinho, né? Se a gente for olhar, ninguém pode, eu não posso transferir para o outro de alguma maneira aquilo tudo que eu posso ser um exemplo. O outro pode ser um exemplo para mim, mas não tem como o outro transferir para a gente aquilo tudo que ele já conseguiu. Estou sendo clara? E aí muitas vezes nos pegamos nesta carência, muitas vezes com esse olhar de uma necessidade de um cuidado, né? A carência implica uma ausência dentro de si. Então, muitas vezes sentimos como se houvesse uma ausência. E a ausência de quê? A ausência muitas vezes de nós mesmos, do nosso próprio reconhecimento. É uma força poderosa, capaz de criar ilusões poderosas. Então, ela cria realmente uma ilusão de uma falta, uma ilusão de eu achar que o outro é melhor, que o outro tem, que o outro pode e eu não. Então, é uma ilusão poderosa. Se somos todos filhos de Deus, todos nós, de alguma maneira, temos sim capacidade, potencial para galgar esses caminhos, trilhar esses caminhos. Ninguém pode realmente entrar dentro de você e substituir a peça que está faltando. Ninguém pode, o outro pode te auxiliar em algumas coisas, mas entrar dentro de você e colocar aquela peça que está faltando, ninguém tem essa capacidade, a não ser nós mesmos. Nós temos essa capacidade de querer realmente olhar para as nossas feridas, de olhar para as coisas que precisam sim ser transformadas, e daí podemos colocar essa peça, podemos preencher essa lacuna, esse vazio que muitas vezes sentimos. Mas para isso há que ter essa disposição interna e que a doutrina sempre está nos convidando, né? A essa reforma íntima. Essa reforma íntima nada mais é do que isso, olharmos para algumas situações da nossa vida que muitas vezes deixamos de lado e que são aquelas causas de sofrimento, causa de dor, causa de sofrimento na nossa vida. No entanto, assim como o reconhecimento, a carência afetiva, quando associada à necessidade externa, permanecem insaciáveis e dessa forma sempre queremos mais, pois a sensação de falta permanece. Então, este é o convite. Enquanto eu ficar buscando, enquanto eu ficar esperando algo do lado de fora, seja essa necessidade de reconhecimento, seja esse tapinha nas costas, seja qualquer coisa que venha efetivamente do lado de fora, pela necessidade, volto a dizer, não que não possa vir, mas que eu não fique dependente, necessitando que seja esta a única via que vai me dar. Nossa, se eu recebo aquele elogio, eu continuo, nossa, aí parece que eu tenho ânimo, que eu tenho disposição para continuar fazendo aquela determinada atividade, o que quer que seja. Mas se eu não recebo nada, nossa, parece que eu murcho. Então, dessa maneira, a gente se coloca muito vulnerável e infiel a nós mesmos, não é? Então, dessa maneira, permanecemos insaciáveis, porque se eu tenho, legal, se eu não tenho, eu sempre vou querer mais. Então, eu fiz alguma coisa, se veio esse reconhecimento,
legal, mas eu já estou fazendo outro. Então, isso nunca, enquanto não vier de dentro, enquanto nós não reconhecemos que essa fonte inesgotável e inestancável está dentro de nós, está nos nossos próprios passos, a gente que precisa trilhar esse caminho, enquanto nós não reconhecermos isso, vamos continuar na dependência. E isso vai gerando sempre, de alguma maneira, em algum nível, um tipo de sofrimento. À medida que vou reconhecendo minhas próprias vitórias internamente, tenho a possibilidade de curar a carência. Afinal, ninguém poderá suprir em 100% minhas necessidades, já que a única pessoa que está em tempo integral comigo sou eu mesmo. Então, se a gente olhar desta maneira, se nós escolhermos, termos essa visão para com a nossa vida, o outro pode estar muitas vezes do meu lado, o outro pode estar ali me amparando, me ajudando, mas a única pessoa que está comigo mesmo, que recebe de alguma maneira este auxílio externo, que realmente é aquele que vai estar conosco, que é mais um amparo espiritual, somos nós mesmos. Então eu preciso sentir tudo isso. De alguma maneira é a única forma que eu tenho para curar essas situações na minha vida. E as vitórias com aplausos internos. Muitas vitórias não terão aplausos externos, mas isso não deve fazer com que essa conquista não pareça tão boa, gratificante e satisfatória. E aí, quando eu falo de aplausos externos, pode ser o aplauso neste sentido, aplauso mesmo, como qualquer outro tipo de aplauso que estejamos esperando. O que mais conta são essas vitórias internas, são esses aplausos internos, quando eu mesmo posso olhar e, por mais que não tenha nenhuma reverberação externa, eu mesmo poder olhar e reconhecer isso. Muitas vezes a gente cai numa outra questão, que é se achar vaidoso, arrogante e orgulhoso, quando eu mesmo reconheço. Não que eu precise sair falando para todo mundo, mas mesmo que, se de alguma maneira, olha, vamos pegar um exemplo. Quando alguém te faz um elogio de alguma situação, muitas vezes, já vi isso em muitas situações e já fiz muitas vezes isso. Quando alguém me elogiar algo que você fez, ou a forma como você está vestido, nossa, como você está bonito, nossa, como você fez uma boa apresentação deste trabalho, imagina. Como assim, a gente nem muitas vezes se coloca para receber aquilo. E quando a gente reconhece, mesmo que você tenha visto que aquilo que você fez realmente estava muito bom. Nossa, que comida maravilhosa que você fez. Você acha, obrigada, mas não. Muitas vezes a gente nem se permite receber quando isso vem do lado de fora. E mesmo quando eu sei que aquilo estava realmente bom, aquilo realmente estava bem feito, estava bonito, eu acho que eu não posso muitas vezes validar, que eu tenho que, porque se eu realmente concordar que aquilo que eu fiz estava bonito, estava legal, estava gostoso, enfim, é como se eu estivesse indo para a vaidade, como se eu estivesse sendo arrogante em concordar com o elogio que eu estou recebendo, com aquela validação que eu estou recebendo, ou quando não tem nada do lado de fora e eu mesmo posso olhar e falar, nossa, realmente eu gostei. Quando a gente se permite fazer isso, muitas vezes a gente acha que isso cai numa arrogância. Nossa, isso é vaidade. E muitas vezes a arrogância e vaidade pode ser mais ainda o fato de não reconhecermos. Porque se aquilo é verdadeiro, porque a gente cai num outro buraco, da mentira. Se eu estou vendo que aquilo realmente está acontecendo, se aquilo realmente é uma verdade, quando eu me coloco, imagina, não reconheço, seja para o outro ou para mim mesmo, eu estou com a intenção de não parecer vaidoso e arrogante, eu estou mentindo para mim mesmo e aí sim caindo nessa vaidade, nessa arrogância. Porque eu vou para uma falsa humildade. Eu vou para uma falsa situação de me colocar em algo de me limitar muitas vezes. E eu volto de novo a não ser fiel a mim mesmo. Então, quando eu não reconheço esses potenciais que já existem dentro de mim, é como se eu não estivesse acolhendo. Imagine você recebendo alguém na sua casa. Se você não recebe bem aquela pessoa, 1, 2, 3 vezes, ela não vem mais, Porque sempre que ela vem você, de alguma maneira, não a trata bem, não a acolhe, assim também acontece com os nossos sentimentos, com as nossas virtudes, com os
nossos potenciais, se eu de alguma maneira tenho aquilo e invalido, deixo de lado, não reconheço e fico rechaçando, de alguma maneira é como se aqueles potenciais fossem para quem realmente está aberto para receber de verdade, de coração, que está aceitando aquilo e realmente querendo colocar isso a serviço da vida. Não é justo com você invalidar ou não reconhecer suas próprias conquistas. Isso não é nada arrogante. Levando em consideração que o lado de fora é um reflexo do que temos dentro, como posso esperar ser visto e validado pelos outros se nem eu mesmo estou fazendo isso por mim? Então aí olhando mesmo na questão de somos co-criadores. Então se eu sou responsável, né, e a gente fala até da questão da autorresponsabilidade, minha vida é um reflexo, tudo aquilo que acontece na minha vida do lado de fora é um reflexo do que eu estou construindo internamente. Então se eu estou recebendo do lado de fora situações não agradáveis, ou não estou recebendo aquilo que eu poderia estar, é porque de alguma forma não está sendo validado. Eu mesmo não estou me dando isso. Então, se eu mesmo não estou me dando isso, como que eu espero receber isso da vida, do lado de fora das outras pessoas? Tudo começa dentro. Então, de dentro para fora, que tudo, as transformações também se dão de dentro para fora. Por mais que, de alguma maneira, eu me coloque a fazer algo de uma forma comportamental, a mudar alguma coisa, está começando de dentro. No mínimo, a minha disposição interna para essa mudança. Então, como eu vou esperar, se a vida, se tudo é um reflexo do que eu tenho dentro, como eu vou querer esperar alguma coisa do lado de fora, se nem eu estou dando dentro, se nem eu estou me permitindo? Eu não me permito dar a mim mesmo, como que eu vou permitir que o outro dê para mim alguma coisa? A consciência do dever cumprido infunde em nossa alma uma doce alegria. Então, esta talvez a mensagem que a gente tenha que colocar justamente para que a gente não se sinta nessa questão de uma arrogância e de uma vaidade. É uma consciência do dever cumprido. Fiz o que me cabia. Fiz e fiz da melhor maneira que eu pude naquele momento. Talvez aos olhos das outras pessoas nem foi tão bom assim. Mas aí este é o acolhimento que eu tenho que me dar, de reconhecer que eu fiz o melhor que eu pude. E isso me dá uma sensação de dever cumprido. E esta consciência do dever cumprido é ela que vai me ajudar, voltando na história da carência, da necessidade de reconhecimento, é esta consciência de dever cumprido que vai preencher essa lacuna interna. É ela que de alguma maneira vai me ajudar a dar esses novos passos. Ah, realmente, olha, então da próxima vez eu posso melhorar, mas sem cobrança, sem eu ficar me julgando, me criticando. Eu posso olhar para tudo aquilo que eu fiz, reconhecer o quão bom eu fiz, porque foi o melhor que eu sabia naquele momento, e me colocar a melhorar para as próximas situações, independente do que você recebeu do lado de fora, porque é só a sua consciência é o seu maior parâmetro, é ela que vai te dar esse direcionamento. E validando suas conquistas diariamente, né? Então, esse amor próprio. O primeiro passo começa conosco, seja lá o que for. Então, voltando nessa questão desse reflexo do lado de fora. Então, tudo começa dentro, o que quer que seja. Então, valide suas conquistas, tenham sido elas grandes ou pequenas. Então, o que quer que você tenha feito na sua vida, né? Então, nossa, hoje eu fui melhor em tal situação. Hoje eu consegui fazer bem aquilo que até ontem eu não fazia. Nossa, meu arroz queimava. Olha, hoje eu fiz um arroz e ele ficou muito bom. É uma pequena conquista, mas já é alguma coisa. E se você puder ir alimentando esses pequenos, né? O problema não estão nas grandes pedras, né? Essa a gente vê e contorna. Os problemas estão nas pequenas, que a gente não vê e tropeça. Então, se eu não validar as pequenas pedras ou as pequenas situações boas da minha vida, de alguma maneira eu não vou conseguir chegar na grande, né? Então, para construir uma casa, né, a gente precisa de tijolinho por tijolinho. Então, as coisas não acontecem, né? A natureza não dá saltos. E o mesmo acontece dentro da gente. Uma plantinha aí crescendo, ela precisa do tempo dela. Ela precisa ser aguada, ela precisa ser cuidada, muitas precisam de um sol para ela poder florescer. O mesmo é com a gente.
muitas vezes a gente se cobra e nem começa porque eu não vou fazer tão bom, né? Eu nem sei fazer isso direito, então nem vou fazer. Se eu não me coloco nem a começar isso, eu nunca vou chegar naquele bom que eu gostaria. Então eu preciso fazer o que eu posso e validar e reconhecer. Mesmo que você ainda não consiga enxergar o que já pode ser validado, tenha a certeza de que alguma coisa existe a ser reconhecida de você para você mesmo. Isso faz bem à nossa autoestima, ao nosso amor próprio e serve de combustível para subirmos outros degraus, darmos outros passos. Então, essa questão da autoestima, desse amor próprio, este talvez seja o primeiro ou um dos primeiros grandes passos para a gente curar essa questão da autoestima, para nós sentirmos bem conosco mesmo, para a gente realmente poder, né, antes de amar ao próximo como a si mesmo, para que esse amor seja verdadeiro, para que a gente possa realmente fazer para o outro de coração. Porque enquanto eu não consigo plenamente fazer isso para mim, eu vou fazer para o outro e vou até fazer de coração, mas ainda vai ter alguma coisa que vai ser meio sofrido, vai ser meio doído algumas coisas. Eu não estou dando nem para mim mesmo ainda, então fica difícil algumas coisas, para a gente até não cair numa hipocrisia, né? Então, precisamos reconhecer dessa necessidade que nós temos de nós mesmos, para conosco mesmo. A motivação que buscamos e precisamos para abastecer nossa vida está em nós mesmos. Basta mudarmos um pouco o foco de nossa atenção e o direcionamento de nosso olhar. Então é um convite mesmo para a gente poder olhar para a nossa vida, para a gente poder olhar para o nosso dia a dia. O estado de presença nos ajuda muito. Às vezes a gente vive muito pensando no amanhã e no depois e o que eu tenho que fazer, mas não se dá, não dá a possibilidade de sentir o aqui e agora. E é aqui e agora que é a possibilidade das mudanças, das transformações, do reconhecimento da gente para com a gente mesmo. Então é um convite para a gente trazer esta presença, né? E para finalizar, eu quero ler para vocês um texto que está no livro Despertar da Consciência, mas que é uma citação do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Aprendei a abrir, a folhear, a ler o livro oculto em vós, o livro das metamorfoses do ser. Ele vos dirá o que tendes sido e o que sereis. Ensinar-vos-á o maior dos mistérios, a criação do eu, pelo esforço constante, a ação soberana, que no pensamento silencioso faz germinar a obra, e segundo vossas aptidões, todos temos, vosso gênero de talento, então não está de um ou de outro, vosso gênero de talento, para todos nós, far-vos-á pintar as telas mais encantadoras, esculpir as mais ideais formas, compor as sinfonias mais harmoniosas, escrever as páginas mais brilhantes, realizar os mais belos poemas. Então, quando nos colocamos a realmente potencializar isso, colocar a serviço da vida e colocar a serviço desse reconhecimento, dessa validação das nossas conquistas, podemos então chegar, fazer grandes prodígios, né? Vós sois deuses, podeis fazer isso e muito mais. Então, basta realmente a gente se colocar, né? Sei que é um caminho, né, que nós precisamos trilhar, mas precisamos começar, né? Então fica aí o convite que a doutrina sempre nos faz, que o Evangelho nos faz, e que a gente possa, né, colocar então a serviço da vida e a serviço de nós e do nosso próximo, de verdade, tudo isso que nós temos, né, a ofertar. Então, agradeço, né, mais uma vez o convite da casa, espero que de alguma maneira a mensagem possa ter tocado o coração, né, de alguns pelo menos, né, mas se puder de todos, melhor ainda, e que possamos então colocar a nossa vida a este serviço do bem maior, né. Muito obrigada.